Oi, meu nome é Ana Isabelle, juntamente com a Maísa, vamos falar sobre mudanças no CID, Classificação Internacional de Doenças, que atualmente está na versão 10, mas já tem a versão 11 aprovada, aguardando a chegar no Brasil em português. E o nosso artigo escolhido é a CID-11, que ela não reconhecerá possibilidades de patologização da homossexualidade, publicada em 2014 por Alessandra Dil, psiquiatra, Denise Leite Vieira, psicóloga, e Jair de Jesus Mari, que também é psiquiatra, do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. A Organização Mundial de Saúde, OMS, está em processo de revisão da Classificação Internacional de Doenças e dos problemas relacionados à saúde, atualmente na sua 10ª versão, CID-10. Várias mudanças vêm sendo propostas para as condições relacionadas à sexualidade e à saúde sexual, sendo que uma delas é a total eliminação de todas as categorias do Código F66, transtornos psicológicos e comportamentais associados ao desenvolvimento sexual e à sua orientação, existentes na CID-10. Isso porque se acredita que a atual versão tende a patologizar uma resposta normal do desenvolvimento e gerar mais estigma. A discriminação social e possíveis idiosincrasias terapêuticas soma-se a isso o fato de que nenhuma dessas categorias apresentou relevância ou utilidade clínica. O objetivo desse artigo é proporcionar a utilização sobre essa proposta de revisão para o CID-11, dentro do contexto da compreensão científica atual sobre a orientação sexual humana. Eu sou a Maísa, então junto com a Ana Isabelle a gente escolheu esse artigo para estar conversando aqui, falando sobre ele, né? Então, quando a gente pegou esse artigo, estava no processo de revisão da CID, mas a CID, então, já como a Ana Isabelle já comentou, ela já foi revisada, né? Em breve já vai estar chegando aí pra gente a versão dela em português, né? E foi quando a gente estava procurando, né, o artigo para fazer a atividade. Quando eu vi esse tema, desse título desse artigo, me chamou muita atenção sobre ele, né? Então, assim, olha, na hora eu pensei assim, meu Deus, sexualidade classificada no CID, porque até falando assim, sinceramente, assim, na minha ignorância, assim, eu não imaginava que a homossexualidade, ela tinha sido considerada como uma patologia, como uma doença, né? Então, eu acabei pesquisando em outros artigos e vi que lá desde 1973 que ela já não é mais considerada como uma doença, né? Mas ela permaneceu classificada no CID como uma patologia, né? Então essa revisão traz essa demanda, né? Para realmente ser excluída do CID, né, lá do F66, que é dos transtornos da sexualidade. Eu achei isso muito interessante. Realmente, como eu até comentei, eu não fazia ideia de que isso fazia parte do código, né, de doenças, né. Então eu fiquei bastante feliz porque eu nunca vi a homossexualidade como uma doença, né. Então eu fiquei até chocada com o que eu li no artigo, assim, sobre os processos nos tempos antigos aí, sobre a cura gay, assim, de todos os processos que eles passavam. E eu paro para pensar, assim, em quanto sofrimento que trouxe isso para eles, né? E como eles ainda sofrem até hoje, né? E ainda vão continuar sofrendo, porque é um processo bem longo, bem delicado, que a gente cada vez mais tem que abrir a mente para poder estudar mais, para as pessoas terem conhecimento de que isso não é uma doença, isso não é errado, cada um tem a sua sexualidade, né? E assim, achei muito interessante esse artigo, né? Então, para realmente liquidar de vez esse assunto, né, da homossexualidade, tirar do CID-11 como uma patologia, né? Então, assim, e reforçando, né? Cada vez a gente deve falar mais sobre o assunto, erguer a bandeira, cada um tem a sua sexualidade, a homossexualidade não é uma doença, né? Então, assim, a gente tem que ajudar a erradicar esse preconceito que tem, né? Então, porque é uma coisa muito triste, assim,
você tem um familiar que se abre com a família sobre a sua sexualidade e nisso começar a gerar piadas de mau gosto, comentários assim desnecessários, assim, tanto eu falo de mim porque eu tô passando isso na família agora recentemente, assim, né? Então, assim, coisas que tu acaba escutando e vê que tu não tens uma força para mudar o que as pessoas pensam, assim. Então, a gente tem que cada vez mais a gente trabalhar de uma outras formas das conscientizações, assim, porque é bem complicado, assim. Então, eu achei bastante interessante esse tema, que foi até que meio que pessoal, assim, trazer pra gente, tá expondo aqui, porque eu falei pra Ana, assim, Ana, vamos levar esse assunto, porque esse assunto é muito interessante, eu tô passando com a minha família, e eu disse, e é muito importante estar falando disso, e cada vez mais a gente falar, né?